Alice desperta desorientada em um banheiro desconhecido, sentindo-se presa em algum tipo de mansão. Ainda confusa sobre como foi parar ali, ela se veste rapidamente e sai para um longo corredor. Seu olhar é imediatamente atraído por uma porta misteriosa. Ao abri-la, encontra uma sala intrigante e extremamente perigosa. Ao tocar a parede, uma série de visões assustadoras de seu passado passa diante de seus olhos. No entanto, sua concentração é quebrada quando a porta se fecha abruptamente e um raio laser começa a avançar na sua direção. Com agilidade, Alice se joga para o alto, desviando por pouco do laser. Uma rede de laser se forma acima dela. Mais rápida, Alice escapa, lançando-se pelo poço de ventilação. Ela desce, tensa e com o coração acelerado, encontrando-se novamente em um corredor. Dessa vez, percebe estar em um hospital. Tentando se proteger de mais uma armadilha, usa uma maca médica como escudo enquanto avança. Mas em segundos, uma barreira de vidro desce do teto, partindo a maca ao meio. Tremendo de medo, mas sem desistir, ela continua seu caminho com cautela. Porém, sem avançar muito, uma mina surge do chão, explodindo estilhaços em seu estômago. E Alice olha em desespero para as mãos cobertas de sangue antes de desabar. Homens em trajes de proteção surgem, liderados pelo Dr. Isaacs, que ordena a coleta de amostras de seu sangue antes de se desfazerem do corpo. Eles a jogam em uma vala junto a vários outros clones falhos, enquanto a verdadeira Alice permanece um mistério. O laboratório, cercado por uma cerca de metal, fica em um deserto infestado de zumbis, que avançam em direção à cerca sem cessar. Essa instalação pertence à corporação Umbrella, cujo experimento com o T-Vírus, inicialmente restrito a Raccoon City, se espalhou incontrolavelmente, devastando o país e, em pouco tempo, o mundo. A destruição não afetou apenas humanos. O vírus impactou ecossistemas inteiros, secando rios e transformando florestas em desertos. Agora, os sobreviventes vagam, incapazes de se estabelecer em um único lugar. A verdadeira Alice, junto com outros sobreviventes, percorre os Estados Unidos em busca de comida e combustível. Em uma de suas paradas, entra em um prédio abandonado com cuidado. Em um dos cômodos encontra uma mulher com um bebê nos braços. A mãe implora por ajuda para a criança, mas ao se aproximar, Alice percebe que é apenas uma boneca. Nesse momento, ela se vê cercada por uma família de saqueadores. Tentando se defender, Alice ataca um dos homens com um golpe forte, mas logo é dominada e desmaia. Alice desperta em um quarto cercada por gaiolas contendo cães infectados, visivelmente agressivos e prontos para atacá-la a qualquer momento. A família de saqueadores, em um ato cruel, decide liberar os cães para que ataquem Alice, certos de que ela não sobreviverá. Alice rapidamente reage, usando suas habilidades de combate para derrotar tanto os cães quanto os saqueadores, saindo ilesa e recuperando suas armas antes de seguir em frente. Enquanto isso, um grupo de sobreviventes atravessa o deserto em uma caravana de carros e ônibus. Entre eles estão Claire, Carlos, LJ, Betty e Otto, que mantêm comunicação via rádio para coordenar a segurança e resolver qualquer imprevisto. No entanto, cada vez mais zumbis aparecem na estrada, tornando a viagem perigosa. Em outro lugar, o Dr. Isaacs, chefe do departamento científico da Umbrella Corporation, informa o presidente Wesker sobre o nível crescente da ameaça biológica. Isaacs explica que, embora os zumbis não precisem de carne para sobreviver, continuam a caçar humanos instintivamente, e isso pode durar anos. Wesker, curioso sobre o projeto Alice, questiona Isaacs, que explica estar tentando desenvolver um soro usando anticorpos do sangue de Alice. Este soro, segundo ele, poderia restaurar parte das funções cognitivas dos zumbis e reduzir sua necessidade de carne humana. Isaacs planeja controlar essas criaturas para usá-las como força de trabalho, mas os executivos da corporação têm dúvidas, tornando os resultados incertos. Após a reunião, ordenam que Isaacs continue sua pesquisa. Enquanto isso, Alice continua sua jornada, derrubando um zumbi com uma besta para se aproximar de um posto de gasolina abandonado. Ao explorar uma loja adjacente, ela percebe uma porta e, ao abri-la, encontra um corpo em decomposição cercado por moscas. Ela rapidamente pega um diário caído no chão e sai da loja, avistando um corvo devorando o cadáver do zumbi que havia eliminado. Em outro local, o grupo de Claire decide fazer uma parada em um motel abandonado. Mike tenta entrar em contato com outros sobreviventes pelo rádio, mas sem resposta. Carlos e LJ exploram o lugar, cautelosos e com as armas preparadas. LJ abre a porta de um dos quartos e, de repente, um zumbi salta sobre ele. LJ o elimina, mas logo depois uma zumbi aparece e o ataca, mordendo-o.
Decidindo esconder a ferida, LJ mantém um incidente em segredo de Carlos e dos outros sobreviventes. Enquanto isso, o Dr. Isaacs continua suas pesquisas no laboratório subterrâneo, realizando novos experimentos. Ele injeta um dos infectados com um soro criado a partir do fluido vermelho dos clones de Alice. O zumbi começa a mostrar sinais de consciência, como entender o funcionamento de um telefone e manipular uma câmera. A equipe científica observa intrigada, notando que a criatura consegue reter informações e até raciocinar. No entanto, de repente, uma explosão de fúria toma conta do zumbi, que avança violentamente contra os cientistas, matando-os. O Dr. Isaacs, protegido atrás de uma parede de vidro, assiste em silêncio enquanto seus colegas são atacados. No acampamento dos sobreviventes, Otto distribui as últimas porções de comida enlatada, mas o combustível está ainda mais escasso. Carlos monta câmeras e sensores ao redor da área para garantir a segurança, enquanto Mike confirma que o sistema está funcionando. Ele tenta contatar outros sobreviventes pelo rádio, mas sem resposta. Alice capta o sinal do grupo, mas opta por ignorá-lo. Ao ler o diário que encontrou, descobre uma nota sobre uma possível área livre de infecção no Alasca, despertando a esperança de um novo começo. No laboratório, o Dr. Isaacs ativa um novo clone de Alice. Ao mesmo tempo, a verdadeira Alice, em algum lugar no deserto, tem o sono perturbado por memórias de sua fuga de Raccoon City. De repente, objetos ao seu redor começam a levitar misteriosamente. Alice desperta, fazendo tudo no ar despencar de volta ao chão, inclusive sua moto. No laboratório, a Rainha Branca, uma inteligência artificial da Umbrella, alerta Isaacs sobre um pico de atividade psíquica. Inicialmente, ele pensa que o fenômeno pode ser causado pelo clone, mas a Rainha Branca o corrige, indicando que a origem está fora do complexo. No acampamento, o grupo de sobreviventes descansa, até que Kmart ouve um som estranho vindo de fora do veículo. Ao abrir a porta, vê um corvo infectado e alerta os demais. Logo, uma tempestade de corvos infectados começa a cercá-los. Carlos e Claire mandam todos fecharem as janelas e se manterem nos veículos, mas logo os pássaros atacam ferozmente, mergulhando contra os carros. Um dos veículos fica preso na areia, e LJ e Betty correm para o ônibus. Conseguem entrar, mas o ônibus é invadido pelos corvos, e o motorista acaba perdendo o controle, batendo o veículo. Com as janelas sendo quebradas pelos corvos, Claire e Carlos tentam evacuar as pessoas para a parte de trás de um caminhão. No caos, Betty, Otto e outros acabam mortos pelos pássaros. Carlos tenta usar um lança-chamas para afastar os corvos, mas perde o controle da arma, e o fogo ameaça os sobreviventes. As chamas subitamente param a 1 metro deles. Carlos olha e vê Alice, que controla o fogo com seus poderes. Com um movimento, ela intensifica as chamas, criando uma barreira de fogo que ilumina todo o céu, afastando a ameaça dos corvos e salvando o grupo. A inteligência artificial Rainha Branca alerta o Dr. Isaacs que os satélites detectaram um aumento de atividade incomum, possivelmente relacionado à localização de Alice. Isaacs fica impressionado ao perceber o quão poderosas suas habilidades se tornaram. Enquanto isso, o novo clone de Alice passa por testes, mas logo falha, sem demonstrar o mesmo potencial da Alice original. Após a luta intensa contra os corvos, Alice recupera os sentidos e vê os sobreviventes se despedindo dos que não conseguiram escapar. Carlos apresenta Alice a Claire, a líder do grupo, que a agradece sinceramente por salvar tantas vidas. Alice revela a Carlos que, para evitar ser rastreada, conseguiu invadir os computadores da Umbrella e baixar a trajetória do satélite, permitindo que se mantivesse fora de sua cobertura. Carlos e Alice celebram o reencontro, já que haviam perdido contato há algum tempo. No entanto, o sistema de rastreamento do Dr. Isaacs ainda detecta uma forte possibilidade de ser Alice. Claire agradece a Alice pela ajuda, mas temendo que sua presença atraia perigos, sugere que ela se afaste para não comprometer a segurança do grupo. Ao saber disso, o Dr. Isaacs pede a Wesker, presidente da Umbrella, para agir rápido e capturar Alice. Contudo, Wesker insiste que qualquer ação precisa ser aprovada pelo comitê da corporação. Preocupado em perder essa chance, Isaacs falsifica uma ordem em nome do comitê, assumindo o controle e ordenando que helicópteros sigam a rota de Alice. No acampamento, Alice mostra a Claire e aos outros um diário que menciona o Alasca como um possível refúgio livre da infecção. Claire hesita em prometer algo tão incerto, mas Carlos apoia a ideia, acreditando que o grupo precisa de esperança em meio ao desespero crescente. Claire propõe uma votação, e o grupo decide seguir para o Alasca em busca de uma nova chance. Antes disso, precisam encontrar suprimentos e Claire sugere Las Vegas como destino. Enquanto o grupo se dirige a Vegas, o Dr. Isaacs coloca seu plano em ação, enviando uma equipe de ataque em helicópteros.
LJ, mordido por um zumbi, começa a piorar, mas tenta esconder o motivo de seu estado debilitado. Chegando em Las Vegas, a outrora movimentada cidade agora é um deserto vazio. Os sobreviventes param ao avistar um grande container bloqueando a estrada. Alice se aproxima com cautela, percebendo que algo estranho está prestes a acontecer. De repente, o container se abre e dezenas de zumbis saem em disparada, forçando o grupo a uma batalha desesperada. Com habilidade, eles enfrentam as criaturas, mirando nas cabeças e se defendendo com ferocidade. Alice percebe que tudo foi uma armadilha criada por Isaacs, que assiste a luta de longe, fascinado com os poderes de Alice. Ele tenta controlá-la enviando um sinal de satélite para desativá-la, e Alice momentaneamente congela, mas resiste ao controle. Durante a batalha, o grupo sofre perdas. Em meio ao caos, LJ, agora infectado, perde o controle e se transforma em um zumbi agressivo. Carlos é forçado a atirar em LJ para protegê-los. Alice consegue resistir ao controle do satélite. O dispositivo em seu corpo falha e ela volta a agir livremente. Com agilidade e determinação, elimina diversos zumbis e, em seguida, enfrenta os agentes da Umbrella Corporation, que, apesar de tentarem com tudo que tem, ela os derrota completamente. Enquanto isso, o Dr. Isaacs é mordido por um zumbi, mas foge para um helicóptero. Alice, agora com um novo plano, propõe que o grupo rastreie o helicóptero da Umbrella e o capture para que possam deixar a região e seguir em segurança. No laboratório subterrâneo, Isaacs injeta-se com várias doses da vacina. No entanto, o material genético dos clones de Alice gerou efeitos inesperados, e ninguém sabe ao certo o que a mordida de um zumbi mutante provocará. Um dos membros do comitê da Umbrella atira em Isaacs, mas ele sobrevive e começa a mutar, desenvolvendo tentáculos que usa para eliminar os funcionários do laboratório. Os sobreviventes observam o perímetro onde está o helicóptero que precisam, mas a área está repleta de zumbis. Carlos, sentindo os primeiros sintomas da infecção, decide agir antes que seja tarde. Ele propõe sacrificar-se explodindo um caminhão-tanque no meio da horda, abrindo caminho para que o grupo consiga acessar o helicóptero. Em uma cena emocional, Carlos se despede e acelera em direção à multidão de zumbis, acendendo o pavio do explosivo com seu último cigarro antes de detonar tudo em uma explosão que abre passagem para Alice e os sobreviventes. O grupo embarca no helicóptero, mas Alice decide permanecer para enfrentar seus inimigos. Encontrando uma trincheira cheia de clones descartados, ela fica furiosa e, armada com um facão, dirige-se ao laboratório subterrâneo. Nos corredores sombrios, ela é surpreendida pela Rainha Branca, a inteligência artificial da Umbrella, que revela que Isaacs foi infectado com uma variante do T-vírus e está em um estado de mutação contínua. Alice percebe que seu fluido vermelho pode conter a chave para uma cura, e, com as ferramentas do laboratório, há potencial para desenvolver um antídoto. Determinada, Alice explora os níveis mais profundos do laboratório até se deparar com um tanque de vidro contendo um de seus clones. Isaacs, agora uma monstruosidade mutante, a ataca e uma luta intensa se inicia. O mutante é praticamente invencível, curando-se rapidamente e atacando com tentáculos. Em um momento crítico, Alice usa seu facão para cortar os tentáculos e, com sua força extraordinária, arremessa Isaacs com um impacto brutal. Alice encontra uma sala equipada com lasers, onde atrai Isaacs para uma armadilha. As lâminas de laser ativam-se sobre ele, cortando-o em pedaços minúsculos. Nesse instante, seu clone, que havia recuperado a consciência, interfere no sistema e interrompe os lasers, salvando Alice. Enquanto a Umbrella Corporation tenta sem sucesso se comunicar com a base americana, uma projeção de Alice aparece na sala de conferências, declarando que está próxima e trazendo aliados. Milhares de clones prontos para lutar pela sobrevivência da humanidade. Alice conseguirá finalmente erradicar o mal da Umbrella Corporation e restaurar a paz no planeta devastado?